Eu sou filho de Antônio Mauri Corrêa de Araújo. Para quem não sabe, é tido e havido como um dos maiores pesquisadores, se não o maior pesquisador da história do cangaço. E atualmente eu tenho cuidado para digitalizar e viabilizar o compartilhamento do acervo de meu pai. Esse acervo ele contém uma série de coisas, como materiais escritos, principalmente material gravado, documentos sonoros com depoimentos de pessoas, de diversos atores sociais da época do cangaço, desde muitos cangaceiros, como também muitos volantes, muitos coiteiros, muitas pessoas comuns que foram testemunhas oculares dessa história. Eu tenho a impressão que ele deve estar se revirando no caixão agora com as aparições de um determinado sujeito que veio trazer uma série de inverdades e alguns absurdos que, sinceramente, tinha até curiosidade de saber de onde que ele tirou, quais fontes que serviram a esse senhor como referência. Eu sei, fiquei sabendo por um amigo que teve a pachorra de ler o livro que ele lançou, que ele cita, inclusive, trabalhos de meu pai. Eu não tive esse empenho todo, porque do pouco que eu consegui escutar através de podcasts, ali existem tantos absurdos que eu fiquei boquiaberto. Por que eu não fiz questão alguma de ler? Não só por conta dos absurdos, mas porque não é um livro que trata sobre história. Basicamente é um panfleto, né? Um panfleto em forma de livro. Ele veio para fazer campanha e veio usando os mecanismos que se usam nesse espectro político, que parte muito do uso de fake news. Aliás, ele usa até essa palavra, né, para dizer a grande fake news da esquerda, né? Pois é, né? Eu sou psicólogo de formação. Eu diria que quando a pessoa está falando, ela fala muito de si. E quando esse senhor usa desse título para falar da grande fake news da esquerda, e quando ele usa alguns detalhes para falar sobre as perversões de Lampião, eu fiquei pensando assim, quanto dessa pessoa não está retratado nisso? Já do viés político a gente já vê que a pessoa usa e procura por projeção, colocar no outro, né? Falar assim que a grande fake news, quem produz fake news é a esquerda, né? Ele está partindo de diversas premissas que no raciocínio lógico a gente veria que uma premissa falsa vai chegar num resultado falso. Olá amigos e amigas, o meu nome é Júnior Almeida, pesquiso cangaço já tem algum tempo e sou autor de 4 livros. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que gostam da verdadeira história, a história bem pesquisada e bem contada, né, bem narrada, sobre uma obra de um escritor paulista de nome Tiago Pavinato. Essa obra está sendo de grande repercussão nas redes, o autor está em alguns programas de televisão, muitos podcasts de grande alcance. E minha preocupação é justamente essa, porque o livro conta com algumas imprecisões históricas. Deixando de lado a questão política, né, que o viés político do autor, mas o livro tem, por exemplo, o autor confunde a história de Dadá, companheiro do cangaceiro Curiço, com Maria Bonita, a mulher de Lampião. Então ele troca as bolas, né, por exemplo, também ele chama o cangaceiro Zé Baiano, né, José Aleixo Ribeiro, ele chama de Zé Batista, Flório Bartolomeu, ele também chama de Flório Batista, e algumas imprecisões que são um desserviço à verdadeira história nordestina, em especial a história do cangaço, né? O livro tem muito mais coisas e no nosso entendimento é uma aberração literária. Um livro que, repito, é um desserviço à história do cangaço.
estamos aqui, né, para falar sobre um tema aí um pouco polêmico. Algumas declarações sobre o senhor Thiago Pavinato, né, que vem fazendo algumas colocações com relação ao tema cangaço e Lampião, mais especificamente, de uma forma totalmente equivocada ao meu modo de pensar, onde a gente consegue ver um total despreparo, né? Ele pode ser preparado para outros assuntos, mas para falar de um tema onde tantas pessoas dedicaram a vida no estudo do cangaço, ele deixou muito a desejar. Primeiro que quando você vai falar de um personagem tão importante, e deixo claro aqui que eu não sou fã de Lampião, não sou, nem tampouco acho ele um herói, mas as coisas que foram colocadas de forma equivocada a gente tem que defender. Eu acho que uma pessoa aí num podcast, em outros meios de vinculação com tanta repercussão e falar tantas bobagens daquele naipe, só denigre o tema que para muita gente é insignificante, mas para outros é motivo de estudo, de admiração. Não dos crimes, mas sim da história de um povo que sofreu e, independente da esfera, de volante ou cangaceiro, teve erros de ambos os lados, e nós entendemos que a história precisa ser mais levada a sério. O seu Thiago mostra um despreparo muito grande, colocando informações que não aconteceram. Exemplo, falar que Lampião foi morto porque foi caçado pela população na Grota do Angico, né? Esquecendo, deixando de lado a figura do então tenente João Bezerra e dos outros oficiais que deram apoio total a ele. A gente sabe que essas coisas não aconteceram. Então eu acho que a forma ofensiva, o viés político que a gente consegue ver, e aqui eu não estou para defender direita, esquerda, longe disso, né? Cada um tem a sua posição política. Nós estamos falando aqui prioritariamente do cangaço. Então, os absurdos que foram colocados, né? Histórias que a gente que estuda cangaço a sério sabe que a gente critica tanto, que alguns canais ou escritores levantam sobre aquele sensacionalismo, ele usou absurdos desse tipo que a gente sabe que quem estuda cangaço mesmo, essas coisas são coisas que não faz sentido. Então eu deixo aqui, em nome dos pesquisadores, estudiosos do tema, apaixonados, a minha opinião sobre o Pavinato, né? Fez um livro onde ele deixou-se levar totalmente pelo seu viés político e foi ofensivo em várias formas, e não estou, mais uma vez, repito, para defender Lampião, e sim para defender a história, que tem que ser contada da forma séria. Eu não li o livro, mas vi algumas entrevistas do autor e pude perceber claramente que a intenção é promover uma ideologização da história do cangaço, envolvendo em narrativas políticas, nesse cenário de polarização que o país vive. Eu não sei, sinceramente, em que o autor se baseou, se ele leu outros autores, se ele teve a oportunidade de fazer pesquisa de campo, não sei nem se algum dia ele foi ao sertão. O fato é que todo mundo que estuda seriamente o cangaço, né, gente que pesquisa há mais de 40, 50 anos, não vê conexão nenhuma com os fatos apresentados com a realidade, né, com o que foi de fato o cangaço, especialmente o cangaço lampiônico. Eu sou um pesquisador novato, mas tive a oportunidade de fazer algumas incursões pelo sertão, Raso da Catarina, no Baixo São Francisco, entre Sergipe e Alagoas, né, conversar com pessoas da terra, né, entender aquele contexto, né, e pelo pouco que eu posso dizer, né, frente a outros pesquisadores que eu conheço de cangaço, também discordo frontalmente de muito do que é apresentado ali, muitos fatos absolutamente fantasiosos, né? E acho que não é algo que agregue para a história do cangaço, né? Já existem muitas controvérsias que de fato não se justificam, e eu acho que esse trabalho vem aí apenas para criar mais confusão na cabeça de quem estuda seriamente o tema, aumentando aí o número de lendas que já se propagam a respeito da história do cangaço. Vou aqui tecer alguns comentários sobre a obra da Silva, a grande fake news da esquerda, o perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha Lampião. Por que o autor usou na capa do seu livro um L e na frente o da Silva, com a primeira parte do título, a grande fake news da esquerda? Estaria o autor, ao invés de se preocupar
com o sujeito histórico que ele vai escrever, Lampião, associando ao presidente Lula. A segunda parte do título, o perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha de Lampião. Nisso nós concordamos. Não vejo, não defendo a condição de Lampião como um herói. Lampião foi um bandido. E os crimes que ele cometeu ao longo de sua trajetória de vida são crimes os mais absurdos possíveis, merecedor de todas as críticas e todas as condenações. Mas se Lampião teve uma carreira de cometimento de crimes, de violações de direitos, de exploração da classe trabalhadora, principalmente a camponesa, de aliança com os coronéis, tudo isso é verdade. Por que então o autor deixa muito claro em sua obra uma preocupação em construir uma narrativa associando a vida criminosa de Lampião à esquerda? Alguns autores, sob a influência marxista, sim, escreveram, associando o cangaço à luta de classe. Rui Facó é um exemplo. Alguns intelectuais também viam no cangaço a possibilidade de associar a luta de classe. Isso é verdade. Agora, quando o autor generaliza e coloca o cangaço como sendo resultado de uma ação da esquerda para tornar Lampião um herói, tornar o cangaço um movimento social preocupado com os trabalhadores do campo, isso é um equívoco. Que foi um movimento social? Foi, mas não com esse caráter popular. Segundo, ele diz que fez pesquisas em teses e dissertações. A bibliografia dele é muito rica. Até Olavo de Carvalho tem. E isso demonstra claramente o perfil ideológico desse autor. Vários autores são trabalhados, mas ao contrário de que alguns comentários que eu li sobre a obra, que ele fez uma pesquisa minuciosa, uma pesquisa criteriosa. Não, a obra é uma junção de citações sem análises mais apuradas, inclusive com equívocos. Quando ele fala que Lampião ferrava as mulheres, ele coloca uma foto de uma jovem que foi ferrada por Zé Baiano e não por Lampião. E ele coloca Lampião como o autor desse episódio. Outro ponto também, ele diz, fiz uma ampla pesquisa. Lá na bibliografia, ele aponta 3 jornais, A Noite, Jornal do Brasil e Diário de Pernambuco. Desses 3 jornais, ele pesquisou em 6 matérias, 6 reportagens. Eu acho insuficiente você usar 6 reportagens para balizar uma pesquisa. Ao longo de todo o livro, ele vai levantando questões e fazendo insinuações que, quando você vai para algumas entrevistas que ele deu em jornais, canais do YouTube, ele se contradiz. Ele chega a dizer, por exemplo, relacionar a coluna Prestes, a invasão de Lampião a Mossoró, invasão frustrada, e Mossoró, como se os episódios não tivessem ocorrido ao mesmo tempo. Não, autor, o senhor está errado. Em outra parte, ele questiona Padre Cícero. Na reportagem, ele diz que o padre não era padre. Então, se o Padre Cícero não era padre, quem foi Padre Cícero? A obra ela tem um teor agressivo. Para quem gosta desse tipo de literatura, está muito bem. Ele é agressivo, ele não respeita os seus oponentes ideológicos, inclusive ele agride toda e qualquer pessoa que pensa diferente dele. Então, é uma obra interessante para ler, para se verificar os abusos e a falta de critério de um autor. É uma obra midiática, no momento em que o cangaço voltou à tona, seja no período do Carnaval, com minisséries e agora com esse livro, que é muito mais uma obra voltada para criticar a esquerda e dando ênfase ao presidente Lula, do que se preocupar com a história do cangaço e de Lampião. Então, vale a pena ler a obra, mas um olhar mais crítico, um olhar mais apurado e observando as contradições do autor. Sobre o livro do Pavinato, começando pela capa, nós observamos alguns dizeres, alguns temas no título que não tem uma correlação direta uns com os outros.
Então, fazendo uso de um viés político, ele usa a figura do Lampião como tema central e faz uma contextualização equivocada. Referente ao texto, observamos erros factuais grosseiros, né, no texto do livro, mas observamos também que isso é uma atitude proposital da parte dele e provocativa. Então é um livro que não podemos dizer que é somente um livro de conhecimento raso sobre o cangaço, mas é um livro também de conhecimento enviesado, tem muitas informações erradas. Então não é um livro recomendado para aquelas pessoas que querem ter um conhecimento mais profundo sobre a história do cangaço brasileiro. Hoje eu queria falar sobre um jornalista que está tendo uma notoriedade muito grande na mídia. Inclusive, ele lançou um livro recentemente sobre o cangaço, sobre o Lampião, né? E o nome dele é Tiago Pavinato. Ele trabalhou recentemente em uma emissora de televisão, saiu e lançou um livro sobre a vida de Lampião e o cangaço. O estranho é que ele escreveu esse livro em 3 meses, 4 meses no máximo, e ele nunca colocou os pés no Nordeste, ele nunca fez uma pesquisa sobre o assunto, ele nunca entrevistou ninguém, ele nunca levantou nenhum tipo de documento, mas ele tem dado entrevistas, lançou um livro, está dando muitas entrevistas aí em podcasts, tá? E pousando de autoridade, né? Parece que ele é uma autoridade máxima sobre o assunto, né? Ele fala de Lampião como se conhecesse, tivesse conhecido Lampião de perto, né? Então ele fala alguns absurdos. O livro dele eu realmente não li, não pretendo ler, mas algumas coisas que ele falou nas entrevistas, já dá para você notar que ele não conhece nada sobre o assunto. Agora, qual é o interesse dele de escrever um livro sobre Lampião, um assunto que ele não conhece? Tem algum interesse político nisso daí? Algum interesse em desconstruir a história do Nordeste? E ele comete erros absurdos. Por exemplo, ele fala que Lampião era miliciano dos coronéis. Lampião nunca foi miliciano de coronel. Lampião tinha os interesses dele, como os coronéis tinham os interesses deles. Os coronéis forneciam a Lampião o que ele necessitava, armas, munição, dinheiro. E por outro lado, Lampião preservava as propriedades, as fazendas dos políticos, dos coronéis, né, dos fazendeiros, né, mas miliciano Lampião nunca foi. Ele troca o nome do cangaceiro Zé Baiano, ele chama o cangaceiro Zé Baiano de João Batista. Em uma entrevista João Batista, na outra Zé Batista. E ele fala que quem matou Lampião foram os sertanejos que se reuniram, cercaram e mataram o Lampião. Um absurdo, né? Então ele não merece crédito, ele está fazendo um desserviço, está informando mal quem comprou o livro dele, tá? E é uma aberração, como muitas aberrações já apareceram no estudo do cangaço. Uma das coisas que eu tenho rebatido muito é que tem aparecido muita gente querendo saber da história do cangaço, que nunca veio ao Nordeste e acha que é uma enciclopédia do cangaço porque leu meia dúzia de livros. Ultimamente apareceu aí uns vídeos, tem aparecido uns vídeos de um tal do Pavinato, que é um verdadeiro picareta, mentiroso, descarado, que inventa um monte de idiotice e coloca nos vídeos aí, e eu estava ultimamente olhando que é um dos vídeos mais assistidos. Então a pessoa que não conhece a história do cangaço se depara com um desqualificado desse aí e acha que o que ele falou é verdade. A gente tem que ter muito cuidado, tem que procurar as fontes que são fidedignas, pessoas que pesquisam com seriedade em nosso país, para botar esses canalhas no esquecimento, que é o que eles merecem. Ultimamente, nós que somos pesquisadores, somos estudiosos da área do fenômeno do cangaço, temos tido péssimas surpresas com livros e artigos e notícias que têm
sido disseminados aí nas redes sociais. Infelizmente, muita gente quer pegar carona no cangaço para expor a sua posição política, para fazer críticas políticas, e acabam usando o fenômeno, né, o banditismo rural chamado cangaço, para satisfazerem as suas vontades e fazerem suas críticas e suas oposições políticas. Isso é muito ruim, não só para nós que somos estudiosos e pesquisadores do tema, mas principalmente para as pessoas, né, para os curiosos, as pessoas que não se aprofundam no tema, mas gostam do tema cangaço, que acabam recebendo uma enxurrada de notícias e de fatos e factóides falsos, notícias distorcidas, fatos distorcidos. Então, pessoal, eu oriento vocês que tenham o maior cuidado na hora de escolher os livros. Procurem livros de autores que realmente tenham compromisso com o tema, pessoas sérias. Existem muitos livros bons. Estamos juntos nessa luta para combater essas fake news, essas desinformações que infelizmente têm sido disseminadas pelas redes sociais. Meus amigos, essa coletânea de depoimentos que vocês acabaram de assistir é nada mais nada menos do que uma coisa praticamente comum entre todos nós pesquisadores de todo o Brasil. No meio da pesquisa existem pessoas de direita e pessoas de esquerda, e todos estão juntos contra as aberrações que esse tal apresentador, pseudo-pesquisador, disse, porque ele está usando a história, que deve ser tratada com responsabilidade, com viés político, querendo trazer uma coisa que naquela época foi ruim realmente, foi triste, foi. Ninguém aqui como pesquisador está dizendo que Lampião não foi um fora da lei. Claro que ele foi. Quem vive à margem da lei é fora da lei. Ninguém pode dizer nada em relação a isso. Mas ele está usando do viés político para desvirtuar as coisas e principalmente contando um monte de asneiras sobre a história do cangaço. O que prova que ele, como pesquisador, é um zero à esquerda. Porque está trazendo desinformação, está fazendo relatos que não correspondem com o que realmente aconteceu, e tem um monte de gente embarcando na barca furada dele. E nós, pesquisadores, não poderíamos jamais ficar calados em relação a isso. O grupo de colegas que aqui falou representa um pequeno número em relação à grande quantidade no Brasil todo de pesquisadores que se revoltaram com os absurdos que esse camarada disse. É bom que isso sirva de alerta para todos vocês, para quando a gente for pesquisar, for estudar uma história, procure pesquisadores sérios. A história do cangaço é uma história triste, cruel e cruenta? É, mas assim como os campos de concentração, a máfia, a escravidão, a Santa Inquisição, enfim, e tantas outras histórias violentas, a gente precisa sim estudar e pesquisar com cuidado, com zelo, porque como a gente sabe é tentando entender os erros do passado que causaram todas essas coisas, que a gente pode tentar procurar melhorar um pouquinho o futuro. Isso é fato. Não é só porque a gente tem um posicionamento político que a gente tem que comungar com tudo que certas pessoas dizem. De forma alguma, como eu falei, colegas pesquisadores, tanto tem de direita e de esquerda, e todos estão unidos por conta das aberrações que esse cara disse. A gente não pode se calar em relação a isso. Se ele estivesse fazendo isso, puxando para o outro lado político, o lado da esquerda, eu também estaria aqui, e eu sei também que os colegas que aqui estão juntos estariam aqui também fazendo o mesmo tipo de declaração que nós estamos fazendo. A gente não pode misturar as duas coisas, não pode. A política naquela época é uma coisa que foi daninha também, foi, mas não da maneira que ele disse, de forma alguma. E principalmente querem puxar daquela época para a época de hoje,
para tentar fazer aí, digamos, uma apologia política ao pensamento político dele. Tá bom? Um abração a todo mundo. Se você é de direita ou de esquerda, parabéns. Cada um é livre para pensar do jeito que quer. Mas a história vamos tratar com um pouquinho de responsabilidade. Valeu?